Em segundo lugar, no arsenal de proteção de Deus, Ele tem um número incontável de anjos à sua disposição, pronto para ser implantado para suas defesas. Na Bíblia, há um número incontável de narrativas que retratam esta proteção. Um perfeito exemplo disso é visto em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, e Eliseu orou para abrir seus olhos, Senhor, para que ele pudesse ver. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu as colinas estavam cheias de cavalos e carruagens de fogo, tudo em volta de Elias. Nesta situação, Eliseu e seu servo Gehazi foram cercados por um exército de homens. Gehazi foi dominado pelo medo, não conhecendo o grande exército do Senhor cercando ele e Elias. Foi só depois que Eliseu orou que ele viu o vasto exército do céu. Em volta dele, essa mesma proteção nos pertence hoje. Você literalmente tem um exército de anjos cuidando de você. Então, da próxima vez que as fichas caírem, quando você estiver com medo, lembre-se que um exército de anjos está vigiando você, pronto à disposição do Senhor para vir resgatá-lo em qualquer situação. Você encontra mesmo nos dias de hoje. Há muitos testemunhos pessoais por filhos de Deus de fugas milagrosas, por meios angelicais que desafiam toda a razão e todos os seres humanos. Salmos 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você não precisa viver uma vida cheia de medo e limitações. Acredite que Deus te ama e que seus anjos caminham contigo dia após dia, sempre prontos para te proteger. Na cerca de proteção de Deus, a terceira e quarta maneira como Ele nos protege é construindo cercas de proteção ao redor de seu povo, como vemos no livro de Jó. O diabo não pôde fazer mal a Jó porque havia uma cerca de proteção ao redor dele. Podemos concluir que Deus coloca uma cerca de proteção ao redor de seus santos, impedindo que o inimigo os alcance, como está escrito no Salmo 125, 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Não tenha dúvidas, você está cercado por uma cerca de proteção. Na Bíblia, isso é uma declaração de fatos, não de opinião. Se examinarmos mais de perto a história de Jó, podemos aprender 3 grandes verdades da declaração do diabo em Jó 1:10, onde ele diz que Deus fez uma cerca ao redor de Jó, sua casa e tudo o que ele possui. Primeiro, aprendemos que Deus tem uma cerca ao redor de cada indivíduo pessoalmente, então Deus tem uma cerca ao seu redor como indivíduo. Segundo, aprendemos que Deus tinha uma cerca de proteção ao redor da família de Jó, então Deus tem uma cerca de proteção ao redor da sua família. Terceiro, aprendemos que Deus tinha uma cerca de proteção ao redor das finanças, propriedades e empreendimentos de Jó. Então Deus tem uma cerca de proteção ao redor das suas finanças, propriedades e empreendimentos. Podemos viver com o conforto e a paz de saber que a mesma proteção que estava sobre Jó está sobre nós. Embora não possamos ver essas cercas de proteção ao nosso redor, elas estão lá. Deus não deixa seus filhos expostos, porque sabemos que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Se a cerca de proteção de Deus não estivesse sobre nós, o inimigo já teria feito todas essas coisas conosco. A quinta maneira como Deus nos protege é por meio do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que, à medida que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos seus filhos. Portanto, quando o Espírito Santo nos guia, ele nos leva aos lugares certos na hora certa e nos orienta a fazer a coisa certa no momento certo. Assim, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Muitas vezes, essa orientação pode se manifestar como uma voz interior nos alertando para não ir a algum lugar, e sem que saibamos, é o Espírito Santo nos guiando.
Se você pensar em sua vida, houve incidentes em que você foi guiado pelo Espírito, momentos em que você achava que era apenas uma sensação estranha, dizendo para não ir a um local, ou para não fazer isso ou aquilo, mas você não conseguia entender. Na realidade, era o Espírito Santo guiando você. O Espírito Santo nos orienta e nos protege de maneiras que não podemos imaginar. Devemos orar ao Senhor para nos dar a graça de ouvir, entender e, o mais importante, obedecer ao Espírito Santo quando Ele nos guia. No sangue de Jesus, a sexta maneira como Deus o protege é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a única maneira de receber redenção e ser poupado da ira de Deus. Você é purificado, justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e autoridade, a capacidade de comandar e controlar, porque é supremo. Você pode ler toda a Bíblia, pode orar 50 vezes por dia, 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus não há poder. Sem a aplicação do sangue de Jesus não há autoridade. Sem o poder do sangue de Jesus, você não pode se defender contra o inimigo. Apocalipse 12:11 diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Eles venceram como? Pelo sangue do Cordeiro. Jesus já venceu a batalha. Ele já superou tudo o que pode vir em seu caminho. No Calvário, ele pagou tudo, não parte, mas tudo. O que João 16:33 diz: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja, o sangue do Cordeiro é um segredo cristão da vitória, mas você precisa aplicá-lo. Você precisa aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. É sua obrigação, sua responsabilidade e seu dever aplicar o sangue de Jesus sobre sua própria vida. Não estou falando sobre aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. No Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue nas ombreiras de suas portas, para que, quando a praga viesse, passasse por cima deles, não os tocasse. E é isso que você precisa fazer. Devemos aplicar o sangue de Jesus para que qualquer coisa que venha nos prejudicar passe por cima de nós, porque quando ela vê o sangue de Jesus, seja lá o que for, saberá que este é um filho de Deus e deve deixá-lo em paz. Veja, o sangue de Jesus nos protege. Há poder no sangue de Jesus. Agora, imagine se os filhos de Israel não tivessem aplicado o sangue de Jesus em suas portas. Imagine se tivessem mantido em um recipiente em casa. Eles teriam se perdido. Sim, o sangue de Jesus tem poder, mas não tem utilidade para você se você não o aplicar. Isso é trabalho seu. Você deve aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Há poder no sangue de Jesus, há proteção no sangue de Jesus. Há uma cobertura que apenas o sangue de Jesus pode fornecer. Mas apenas você pode aplicar o sangue de Jesus em sua vida, em sua casa. Eu falei apenas sobre 6 maneiras diferentes que Deus nos protege. Mas Deus tem um número infinito de maneiras de nos proteger. Acredite na proteção do Senhor sobre sua vida e a vida de sua família.